Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este RV2Go especial. Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas, e o RV2Go é um programa que nós trazemos temas de extrema relevância para a formação do gestor comercial profissional. Entendemos esses temas a partir de inúmeras pesquisas que fazemos todo dia com os nossos amigos gestores, alunos e pessoas que se relacionam nas nossas redes sociais. Através de perguntas, de questionamentos que nós passam, vamos agrupando tudo isso, fazendo um grande banco de dados e montamos essas temáticas que trabalhamos no RV2Go. Então, o RV2Go é um programa bastante profundo no único tema para você sair sabendo a coisa. Muito bem, vamos começar então. O tema do RV2Go especial de hoje é domine a motivação da sua equipe e vença o jogo comercial. De cada 10 pessoas, 8 pelo menos têm o tema motivação como uma dor presente na sua equipe. 10 pessoas gestores, né? 8 sofrem desse mal da falta de motivação no time. Vamos botar a tela aí do nosso início. Olha só, então, RV2Go é o RV para você levar, né? To go é para levar. É o RV a informação que você leva para compor a sua gestão. Domine a motivação da sua equipe e vença o jogo comercial. Os últimos 80 anos de pesquisa já provaram que ter funcionários motivados traz mais produtividade para o negócio e mais lucro a todos. Esses 80 anos não é chutado, é a primeira pesquisa que a gente teve contato publicada com base nessa temática. Já faz 80 anos. Talvez tenha outras mais antigas, mas chegou até nós essa de 80 anos. Então é bastante tempo para comprovar que funcionário motivado traz mais produtividade e lucro para o negócio. Não vamos mais questionar 80 anos de pesquisa, vamos só partir daqui para frente que acreditar que isso é relevante. A Gallup, ela fez um estudo, a Gallup é uma agência internacional de pesquisa, ela tem sede em vários lugares do mundo, e ela fez um estudo nos Estados Unidos com 31 milhões de pessoas americanas. Não foi com 1.000 do bairro, foi 31 milhões de pessoas americanas, e esse estudo mostra que 2/3 desta amostra não está engajada com a empresa ou o seu trabalho. A gente está falando de muita gente, pessoal. 2/3 é 66% da amostra dos 31 milhões não está engajada, declararam que não estão engajados com a empresa ou com o trabalho. Mais preocupante ainda, esse quadro não muda há 18 anos. 18 anos é a mesma coisa, ano a ano eles fazem, acho que essa pesquisa é de 5 em 5 anos, eles fazem essa pesquisa e não muda nunca. Sempre esses 2/3 de desengajados. Sabemos o que tem que ser feito, mas não conseguimos fazer ou não fazemos. Então vamos entender um pouco mais os conceitos aqui. Motivação é o coração de tudo o que fazemos e de tudo o que queremos fazer. Se você entende a essência da palavra motivação, né? Motiva a ação. Se você entende que primeiro você tem que estar com o motivo certo para entrar em ação, então eu tenho que saber o motivo para entrar em ação. Por isso que eu faço algumas coisas e não faço outras, porque o motivo não ficou entendido ou ficou ausente. Infelizmente, então, as maneiras que tipicamente nos motivamos não funcionam tão bem. Confiar na pura determinação, na força de vontade, assim, não é um bom caminho, pois você ficará esgotado logo. E ficar definindo objetivos pode ser um tiro no pé, se você não souber como defini-los pelos motivos corretos. Tem gente que fala assim, não tem motivação porque não tem motivo, não tem objetivo, né? Não é tão simples assim. Às vezes, ter objetivos mal desenvolvidos, mal desenhados, também não vai te levar a ser uma pessoa motivada. Motivadores tradicionais, como o medo, a culpa e a promessa de recompensa, provém baixa qualidade e baixa energia. Acaba não sendo algo sustentável. E muitos gestores hoje em dia ainda utilizam medo, culpa e promessa de recompensa. Você ganha uma comissão, mas se você bater essa meta, você ganha um prêmio. Se você fizer essa campanha e vender tanto, você ganha uma TV, você ganha uma moto, você ganha um carro, você ganha uma viagem. Tudo é promessa de recompensa. E se tu não bater a meta, aí vão ter que conversar.
Porque aí, ó, cara, se tu não continuar não batendo na meta, eu não consigo te segurar. Ó, tu não tá fazendo o que tu tá querendo, tu não tá fazendo o que precisa ser feito. Isso é botando culpa na pessoa, né? E gerando medo que ela não vai ficar. Então a gente usa naturalmente esse discurso no nosso dia a dia de gestão. A gente tem que cuidar, porque isso não é sustentável, ou seja, ela não traz o objetivo que tu quer. Tu, como gestor, quando tu usa isso, tu quer que a pessoa mude, só que isso não gera mudança. Mas por que então que muitos gestores ainda continuam usando isso? A ciência nos diz que satisfazer três necessidades básicas, escolha, conexão e competência, é essencial para a motivação ideal. E os gestores continuam usando aqueles outros elementos motivadores, o medo, a culpa e recompensas, porque eles não conhecem o que a ciência está dizendo. E eu vou trazer para vocês o que realmente funciona e é sustentável. É você trabalhar esses três necessidades básicas inicialmente, três verdades que a gente chama: escolha, conexão e competência. Vamos começar então a primeira parte dessa aula falando da verdade sobre a motivação. Coloca os slides, por favor, aí. Vamos falar primeiramente a verdade sobre a motivação. Aí você vai ter que entender isso aqui. Três verdades científicas estão no centro do domínio da sua motivação. Você, como gestor, é o arquiteto da motivação. Cada um vai ter que se motivar por sua própria e livre vontade. Mas você pode ser o arquiteto dessa condição. Usá-las, essas três verdades, em combinação, pode transformar a maneira como você aborda os seus objetivos e a sua vida. E toda a complexidade do relacionamento entre a equipe. Essa descoberta representa um dos maiores avanços na ciência da motivação, essas três verdades aqui. Prosperar não depende de dinheiro, poder ou status. Começando o nosso tema, a gente quer se motivar para quê? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder, eu não tenho cargo, eu não tenho status. Não precisa. Tu vai te motivar para fazer o melhor que tu pode e tu não precisa, para prosperar, ter essas coisas inicialmente. A prosperidade não vem de promoções, vantagens ou busca por resultado. A prosperidade certamente não acontece por pressão, tensão ou medo, ou mesmo força de vontade ou disciplina. Prosperar requer escolha, conexão e competência. Vamos ver a primeira verdade científica sobre motivação. Primeira verdade científica sobre motivação: você precisa criar escolhas. Essa é a primeira verdade. Vamos entendê-la agora. Passa para mim aqui, por favor. Olha só, nós temos uma necessidade inata de perceber que temos escolhas. Reconhecer e sentir, dentro dos limites do momento, e ter uma sensação de controle sobre o que está acontecendo a qualquer momento. Isso é a necessidade de ter escolhas. É reconhecer e sentir, dentro dos limites deste momento que estamos vivendo, uma sensação de controle sobre o que está acontecendo. Isso é você ter uma escolha. Eu sou a fonte do meu comportamento. Essa é a ideia principal de quem tem escolha. Eu me comporto porque eu quero, assim, não porque eu sou obrigado a fazer isso. Quando você não cria escolhas, sua energia diminui e é menos provável que você alcance os seus objetivos. Ninguém pode pegar de você a sua autonomia, a sua percepção de liberdade, salvo se você permitir. Mas aí existe uma concessão, uma porta aberta de você. Então, essa escolha que você vai fazer como gestor para poder ter o poder, né, de motivar a turma, vai depender muito de como você trabalha essa questão das suas escolhas. Mesmo que você não controle efetivamente todos os seus momentos, você escolhe os seus sentimentos, as suas reações e perspectivas. Faça a si mesmo perguntas direcionadas para criar opções. Quando se trata, então, do teu objetivo, as coisas que tu quer atingir, ou tua situação, vamos se questionar, né, para abrir a mente para as escolhas. Presta atenção nas perguntas aqui, ó. A gente está trabalhando uma verdade sobre escolhas. Você tem que criar escolhas. Então, que escolhas eu fiz? Pensa bem. Se fiz escolhas com quais estou feliz, por que estou feliz? Se fiz escolhas que gostaria de não ter feito, por que gostaria de não ter feito? Não tê-las feito, né? Então, assim, começa a pensar e tu vai identificar padrões. Eu fiz essas escolhas porque eu fiz. Eu fiz essas outras e não gostei muito do resultado, não, achei que não devia ter feito, por que eu fiz elas? Esse questionamento começa a identificar padrões, esses padrões vão modelar decisões futuras, escolhas futuras. Pensa aí, que escolhas diferentes eu poderia fazer daqui para frente, então? Eu identifiquei o padrão, né? Agora, que escolhas eu poderia fazer diferente? Como me sinto sobre essas escolhas?
se percebo que não tenho escolhas, por que isso acontece? É verdade ou é apenas minha percepção de que é verdade, isso que eu estou percebendo? Às vezes a gente entra num mar e se afoga e o mar não é a verdade. Sinto que o objetivo ou a situação foi imposta a mim? Tu sente que alguma coisa foi, ó, tu tem que fazer isso? Se ao realizar esse objetivo me sinto pressionado, de onde vem a pressão? Ou de onde vem o medo? Ou de onde vem a culpa? Ou de onde vem a vergonha? Identifica as fontes desses sentimentos que você não gosta, porque eles estão interferindo nas suas escolhas. E a verdade para você ser motivado, lembra? Você tem que poder criar escolhas. Por que eu acho que é isso? Meu comportamento e ações podem impactar positivamente o resultado? Então, tu vai tirando conclusões e está questionando as conclusões, né? Por que eu acho que é isso? Será que eu posso impactar positivamente o resultado fazendo outras coisas? E a gente tem que criar, pessoal, tem que criar a modelagem ideal para a gente ter essa verdade ao nosso favor. Porque se você não criar com intenção essa verdade da criação de escolhas, o que vai acontecer é que outros vão escolher por você. E aí você vai se sentir cada vez mais pressionado e diminuído. Se me sinto restrito, impotente ou controlado pelos limites atuais, como posso obter, então, uma sensação de controle sobre a situação? Por que isso é importante para mim? Então, imagina aí, veja se tu te sente muito apertado, muito abafado, como é que tu tem controle, então, sobre isso? Essa é a primeira verdade sobre motivação. Você precisa criar escolhas, beleza? Vamos ver, então, qual é a segunda verdade. Falei que eram 3 verdades, que começam a dar o contexto da verdadeira motivação. A segunda verdade científica sobre motivação é: você precisa criar conexões. O que a gente está falando aqui não é algo que a gente está tirando da cabeça, né? A gente está baseado em publicações científicas para trazer para vocês o que realmente funciona. E eu estou trazendo aqui essas 3 verdades que eu tirei de uma fonte, no final eu revelo qual é. Mas muito importante a gente entender que essas 3 elas podem ser combinadas. Escolhas primeiro, agora conexões. Você tem uma necessidade inata de sentir uma sensação de pertencimento e conexão genuína com os outros. A gente é humano, a gente precisa se conectar. Sem preocupação com segundas intenções. Perseguir os teus objetivos alinhado a valores significativos e um propósito nobre de contribuir para algo maior que você. Tudo isso a gente sente necessidade. Isso tudo é as conexões que possibilita. Quando você não cria conexão, sua energia fica comprometida e mesmo que você atinja seus objetivos, é menos provável que ache a experiência significativa ou que vale a pena repetir. Então, tu precisa controlar as conexões porque elas são um meio também de te energizar e te dar vontade de ir mais longe. Se tu não criar essas conexões, tu fica com a energia baixa todo dia, vai ser muito difícil vencer sozinho. Faça a si mesmo perguntas direcionadas a criar conexões, né? Então questione-se aqui, ó. Agora as perguntas de conexão. Isso pode me dar uma maior sensação de pertencimento ou conexão genuína com os outros envolvidos? Pensa nos teus objetivos. Aí tu vai pensar, esse é meu objetivo agora. Beleza. Não venda, não é objetivo de meta de venda. Os outros objetivos. Tem esses outros aqui. Isso é meu. Isso pode me dar uma sensação de pertencimento ou conexão genuína com os outros envolvidos? Tu tem que conseguir responder isso, porque então tu perde do teu objetivo a verdade da conexão. Se eu sinto uma maior sensação de pertencimento, por que eu estou sentindo essa sensação maior? Porque você quer recriar isso cada vez mais. Meu envolvimento ativo pode contribuir para o bem-estar dos outros se eu entrar nessa pauta, se eu entrar nesse projeto, se eu entrar na vida dos clientes aqui, eu posso contribuir para o bem-estar deles? Esse objetivo que eu estou querendo atingir, ou uma situação que eu quero mudar, poderia levar a um propósito maior? Porque isso pode ser importante para mim e para todos. O alcance desse objetivo é significativo para mim? Se eu acho significativo, por que eu acho? Veja que todas essas perguntas que a gente está fazendo aqui para você são perguntas que a gente faz num diagnóstico, por exemplo, com um gestor que está tendo um mau desempenho na sua função. Eu preciso saber primeiro se ele é um gestor que está motivado. E a motivação, entendendo essas bases científicas, são essas perguntas que eu uso. Os valores importantes estão alinhados aos objetivos?
Eu quero saber o que ele valoriza, está alinhado com os objetivos. Quando penso no meu papel profissional, vejo alguma conexão entre os objetivos e meu propósito? Por que eu vejo? Qual é o impacto se eu não me envolver? Aquela coisa assim, se eu não fizer nada, o que acontece? Eu sinto que o que está sendo pedido de mim é honesto e justo. Tu tem que sentir a conexão, para uma conexão ser verdadeira, tu tem que sentir que tem honestidade e justiça, né? Se eu sinto que é honesto e justo, por que eu sinto isso? Se eu sinto que não é honesto e justo, por quê? Tu tem que identificar esses padrões, porque tu vai ver os grupos que melhor tu te conecta com a tua verdade de motivação. Então, vale a pena defender meus valores e propósitos nesse objetivo? Por que vale a pena? Então, veja que são perguntas poderosas para tu descobrir essa segunda verdade, que é conexões. Então, eu te fiz um levantamento sobre escolhas, te fiz agora um levantamento sobre conexões, que essa é a segunda verdade, sobre a motivação, que é preciso criar conexões. Vamos agora para a terceira verdade científica sobre motivação. Você precisa criar competências. Você tem uma necessidade inata de se sentir eficaz no gerenciamento de situações cotidianas, demonstrar habilidade ao longo do tempo e sentir uma sensação de crescimento e aprendizado todos os dias. Você tem essa necessidade como tem a de conexão e de ter escolhas. Tu tem. Talvez alguém possa te abafando, tá? Mas tu tem essa necessidade aqui. Quando você não cria uma competência, ou seja, não desenvolve algo que você quer fazer bem, a sua energia é bloqueada e a sua frustração por não conseguir enfrentar o desafio ou não progredir coloca em risco a realização de metas de longo prazo. Ou seja, se eu não vencer esse objetivo hoje e desistir dele, ele vai refletir no meu objetivo de longo prazo. A minha vida hoje fica ruim e eu já estou montando a ruindade do futuro. Então, muito cuidado quando você desiste de alguma coisa. Competências refletem a sua necessidade de crescer e aprender todo dia. Competência não significa maestria. Maestria, para nós, aqui do Ressignificando Vendas, né, é um nível, é o maior dos níveis na pirâmide da performance. Tu é a referência, tu é o número 1 do assunto, tu é reconhecido sobre aquele tema. Não estou dizendo isso. E para tu ter uma competência no nível da maestria, depende dos teus objetivos. Só depende de tu querer. Aí tu vai te esforçar para isso. Aí tem uma fórmula para se fazer esse caminho. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando só de motivação. E a motivação, tu tem que se sentir bom o suficiente no que tu faz. Isso é competência razoável para o cargo, adequada para o cargo. Você pode criar competência fazendo a si mesmo algumas perguntas. Então, questione-se. Que habilidades ou experiências eu tenho que podem ser úteis? De quais competências essenciais eu posso extrair o que preciso para gerenciar os desafios que enfrento? Por que usar minhas habilidades, experiências e competências essenciais é importante? Então pensa aí, né? Todas essas coisas de competência, para começar tu tem que saber quais tu precisa, mas como que tu pode começar extraindo das competências que tu tem o que tu precisa para enfrentar os desafios? Porque tu já tem competência, tu vai continuar incentivando essa melhora para não desatualizar. E por que usar essas habilidades e experiências é importante para mim? Tu vai ter que responder para ti. Eu poderia dizer porque eu preciso me sentir útil, reconhecido, valorizado. Eu preciso saber que me contribui para mudar a vida de uma pessoa. Você tem que encontrar suas respostas. Que novas habilidades eu poderia desenvolver? Essa pergunta eu faço todo dia. Essa é a pergunta. Para mim, essa é a pergunta. Que progresso eu fiz no meu desenvolvimento de habilidades? Essa pergunta eu faço todo dia. No meu ritual da manhã meteórica. Este é a pergunta. Por que desenvolver habilidades e progredir é importante? Que insights são ideias, né? Eu ganhei, ou eu posso ganhar, que poderiam me ajudar a seguir em frente. E por que seguir em frente é importante para mim? Aí tu está vendo que está seguindo em frente, né? Eu cometi erros, por que aprender com os erros é significativo? O que aprendi que vai me ajudar no futuro? Ou seja, de tudo que tu passou, tu sempre ganha. Tu pode não ganhar o objetivo que tu queria atingir, mas tu retira o aprendizado, tu ganhou o aprendizado. É uma caminhada de vitória win-win, você sempre ganha. Às vezes tu pode ganhar 2 vezes, você bateu a meta e ganhou o aprendizado, ou às vezes tu não bateu a meta, mas ganhou o aprendizado.
Então, pessoal, essas são as 3 verdades sobre a motivação. Vou botar na tela elas para você. Você pode tirar um print agora dessa tela que tem as 3 verdades científicas sobre motivação. Você precisa criar escolhas, então, criar conexões e criar as competências. Se você está com estes orientadores, você começa a construir, então, o contexto da motivação. A gente vai mais fundo, tá? Vamos lá, então. Item 2 do nosso programa de hoje, motivação não é o que você pensa. A motivação é a energia para agir. A qualidade da sua energia determina a qualidade da sua motivação. Quando se trata de motivação, a qualidade da sua energia é o que importa. Não adianta só estar motivado, a qualidade dessa energia tem que ser boa também, entendeu? Dominar sua motivação requer deixar de lado a noção ultrapassada de que motivação depende de quanta motivação tu tem. Não é esse o ponto. Criar escolha, conexão e competência gera energia de alta qualidade, o que leva à motivação ideal. É a motivação ideal. Não é quanta motivação tu tem. E para ter a motivação ideal, tu tem que combinar essas 3 coisas que formam esse contexto: escolha, conexão e competência. A motivação ideal proporciona produtividade e resultados, mas também maior criatividade e inovação, uma sensação aprimorada de bem-estar e níveis mais altos de paixão pelo trabalho, que sustentam, ao final, o seu alto desempenho e o ajudam a prosperar. Então, olha como tu entender essas 3 coisas que carregam a motivação ideal faz com que tu consiga prosperar no final por uma cadeia de situações novas. Vamos ver o que a ciência nos diz mais profundamente agora dentro do nosso corpo. Vamos entender o nosso corpo reagindo nesses fatores de motivação. Então, de uma perspectiva biológica, eu falei para você daqui de 3 coisas que tu pode criar, né? Escolhas, as conexões e as competências. Agora, de uma perspectiva biológica, ou seja, dentro do seu corpo, a ciência nos diz a mesma coisa, só que com o uso agora de elementos químicos. É evidente que esses elementos químicos não são elementos ilícitos. Estou falando aqui de você criar essas condições que favoreçam a produção dentro do seu corpo de elementos químicos que favorecem a performance e a motivação. São dopamina, serotonina e oxitocina. São 3 substâncias químicas cerebrais que influenciam os nossos sentimentos. Elas são liberadas quando nós sentimos respeitados, o nosso trabalho que a gente faz é respeitado, a gente entende nosso propósito, a relevância desse trabalho e construímos também relacionamentos fortes com aqueles com quem trabalhamos. Quando a gente tem tudo isso junto, respeito, propósito, relevância, relacionamentos, é aquelas coisas que a gente falou das verdades, né? Escolhas, conexões e competências. Tudo isso atrelado vai fazer com que esses elementos químicos produzam em maior quantidade. A dopamina, por exemplo, é uma das substâncias químicas que regulam o centro do prazer do cérebro. É uma força importante que contribui para a nossa motivação, pois envia sinais para os receptores do cérebro dizendo assim, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E aí, quando é bom, tu repete, tu quer repetir. Esse produto químico é liberado sempre que ouvimos, sentimos ou vemos algo que gostamos. Sua função primordial é nos fazer buscar a felicidade. No ambiente do trabalho, o reconhecimento por um trabalho bem feito proporciona um pequeno e saudável aumento da dopamina, permitindo que as pessoas, então, obtenham o que desejam. Então, olha como é simples você, gestor, desencadear doses de dopamina na sua equipe, se você conseguir reconhecer o bom trabalho deles. Como líder, então, quando você aproveita os poucos momentos para identificar uma conquista bem-sucedida ou um pequeno esforço extra e reconhece e compartilha a sua opinião, permite que o funcionário tenha uma descarga de dopamina. Eles recebem o reconhecimento do seu esforço e o seu cérebro automaticamente os recompensa com um prêmio químico, o que os encoraja a continuar a trabalhar ainda mais para ter sucesso na esperança de receber mais dopamina. Mas, como eu disse, também tem a serotonina. São 3 elementos químicos. A serotonina é a substância química responsável pelo nosso humor. Ter pouca quantidade de serotonina pode levar à depressão e ansiedade. Os níveis de serotonina são fortemente influenciados quando nós sentimos valorizados e apreciados. Olha só a tua contribuição aparecendo aqui como gestor. Existem muitas maneiras positivas de obter pequenos aumentos de serotonina.
o que também satisfaz o nosso desejo de ser respeitado e entender o propósito e o significado do nosso trabalho. Veja que o propósito e o significado, entender por que eu faço isso, não é um conjunto de atividades. É alguma coisa que está vinculado a uma missão, é importante. É aqui que você entra como líder, com o poder de fornecer um pouco de gratidão que altera o humor, que aumenta a serotonina. Considere identificar momentos em que o funcionário deve se sentir bem com o trabalho que está fazendo e faça questão de contar a eles e às outras pessoas sobre isso. Deixe que todo mundo saiba que você reconheceu e está vendo e está mostrando para o mundo inteiro aquele bom trabalho daquele funcionário X, daquele grupo de funcionários. Isso vai fazer com que essa serotonina também seja produzida e liberada dentro daqueles corpos ali dos funcionários que eu quero que estejam motivados. E por fim tem a oxitocina, que é aquele terceiro elemento químico. Ela é conhecida como a substância química da confiança, porque ajuda a criar relacionamentos saudáveis. Então a nossa equipe, se ela não tem relacionamentos saudáveis, falta oxitocina, falta estratégias que geram, permitem ou possibilitam a maior produção disso dentro do time. A oxitocina é ativada por interações sociais positivas. No ambiente de trabalho, ajuda a nos motivar e trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. Atos de bondade também estimulam a produção de oxitocina. Isso significa que quando você investe tempo como líder para reconhecer o sucesso dos outros, também recebe você uma dose de oxitocina. Tudo isso que eu falei aqui, o líder atuando, ele também recebe as doses dele. Então você faz para o bem para os outros e isso retorna para você e você fica um líder motivado. Incentive o trabalho em grupo, a troca de experiência entre todos. Cuide com a competição interna que causa descolamento e afastamento. Vamos ver os slides e vamos ver mais um ponto importante aí. Olha só. Três passos para você reconhecer alguém e aumentar a sua motivação. O primeiro passo é diga a ação. Por que eu reconhecer? Porque libera todas aquelas coisas que trata lá das escolhas, né, as nossas competências lá, então, e as nossas conexões. Então, diga a ação, ou seja, tu vai dizer para todo mundo ou para uma pessoa o que tu está querendo pontuar. Descreva o que a pessoa fez, o comportamento que ela fez. Não diga assim, você bateu a meta. Não, você se empenhou e fez aquelas 10 aberturas, inclusive trabalhou no sábado até o final da tarde, todos os sábados do mês. Então, tu está dizendo comportamento, que é digno de ser reconhecido. Seja específico e faça o reconhecimento em tempo hábil. Não é 6 meses depois. Fazer isso mostra ao destinatário do reconhecimento, nosso funcionário-alvo, que você o respeita por seu esforço e o está ajudando a ver o propósito do seu trabalho. Esse é o primeiro passo, diga a ação. Agora, o segundo passo é conecte-se a uma área ou um tema foco. Tu vai conectar essa ação numa área ou tema foco da estratégia. Uma área de foco pode ser viver os valores centrais, que a empresa está querendo favorecer, ou o time, né, a equipe, realizar uma experiência de atendimento ao cliente, por exemplo, ou implementar um programa de melhoria de excelência operacional, ou qualquer outro programa baseado num comportamento. Então, quando você tem desação, você conecta nesse tema que é importante para o negócio. Todos requerem certos comportamentos para serem bem-sucedidos. É importante vincular essa ação, porque isso deixa claro que o que a pessoa fez faz diferença para alcançar uma prioridade ou uma meta para a organização, por exemplo. E o terceiro passo, né, você disse a ação, conectou num tema importante, tema estratégico da empresa, e agora você vai compartilhar o impacto. Observe porque é importante. Nesta etapa, é fundamental mostrar o benefício da ação para a equipe, clientes, né, se for o caso, ou até a organização como um todo. Ao compartilhar o impacto, você está fornecendo outra dose saudável de respeito e propósito. Então, essas são as três ações, os três passos que você pode fazer para reconhecer uma pessoa. E agora eu quero falar desse terceiro ponto da nossa aula. 10 minutos de sexta-feira. O desafio do hábito do reconhecimento. Então, volta para mim aqui, eu vou explicar para você isso daqui. Nós temos pouco hábito de reconhecer as pessoas. Pelo menos eu vejo isso, tá? Nas empresas que a gente trabalha. Existe uma cobrança, existe até uma amizade,
mas reconhecimento é um pouco mais raro. Reconhecimento bem feito, como aquele que eu falei dos 3 passos, então é uma pedra mosca branca, como se fala assim, muito difícil de achar. Líderes que fazem um ótimo trabalho reconhecendo os funcionários se comprometem com um pequeno investimento de tempo a cada semana. 10 minutos de sexta-feira. Transforma num compromisso para ti até virar um hábito. Como a gente tem o hábito de não reconhecer, vamos botar aqui na sexta-feira, tu tem que abrir 10 minutos da agenda para reconhecer. Pode ser 1 minuto de WhatsApp para cada um no grupo do ar, reconhecendo coisas diferentes que tu viu na semana. Pode ser uma ligação em grupo, pode ser na reunião do final da semana, é 10 minutos que tu abriu para ti. Isso vai se tornar um hábito, e aí tu vai poder reconhecer depois que formou um hábito na sexta, reconhecer qualquer momento, que seria o melhor, o ideal. Mas quando a gente não tem isso como hábito, qualquer momento não acontece nunca. Então a gente tem que botar como compromisso, 10 minutos de sexta-feira. Se você se comprometer com a meta de 10 minutos na sexta-feira, compartilhará um reconhecimento estratégico em algumas semanas e talvez em outras não, porque você não testemunhou nada digno de compartilhar e está tudo bem. Mas no final do mês, se você tiver demonstrado seu hábito, pelo menos algumas vezes, 2, 3 vezes no mês, você estará fazendo um trabalho muito bom para a sua equipe. Você não precisa ser perfeito, você precisa progredir no sentido de tornar o reconhecimento dos funcionários algo estratégico, genuíno e focado em resultados. E se você conseguir encontrar e compartilhar um sucesso toda semana, você está fazendo um trabalho incrível. Todo mundo tem pelo menos 10 minutos por semana que poderia investir para considerar uma oportunidade de reconhecer um funcionário de uma maneira que satisfaça o seu desejo. Especialmente se acelerar a motivação, o engajamento e o desempenho mais forte dele, uma competência, né? Então agora vamos para o 4º ponto da nossa aula. Coloca aí na tela os pilares do engajamento. Agora é uma coisa mais estrutural. Existem as verdades. Essas verdades baseiam-se num ato de reconhecer, num ato de trabalhar os elementos químicos lá, de ser um lugar agradável de se trabalhar, ter uma cobrança adequada. E aqui tem os pilares do engajamento, porque quando o time não está motivado, ele está também desengajado. Então, quais são os pilares do engajamento? Os elementos do engajamento de um time comercial podem ser entendidos com 4 pilares. Relacionamentos com os seus líderes e com seus colegas é o primeiro. Inclusão, o sentimento de pertencer e ser considerado, é o segundo. Falei de relacionamento e agora a inclusão. Terceiro, ser necessário, útil, né? É um senso de propósito no que você faz e de orgulho de executar essa missão, esse trabalho aqui. Esse é o terceiro. Então, relacionamento, inclusão e ser necessário, né? E o último é o crescimento. É oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Tu está descobrindo isso. Vamos falar do pilar 1, o relacionamento. Vamos entender este pilar 1. Vou falar um pouquinho de cada um dos 4, tá? A relação mais importante no trabalho é entre cada funcionário e seu gestor. A gente fala muito aqui no Ressignificando Vendas do relacionamento 1 a 1. E é isso que está sendo tratado aqui nesse capítulo de relacionamento. Você deve se reunir com cada funcionário regularmente para conhecê-los e conhecer o seu trabalho mais de perto. O engajamento da equipe, ele é fruto do método de gestão que o líder emprega. Aproxime-se de cada um da equipe, entenda suas dores, suas dúvidas e medos, né? E seus sonhos, e os ajude a chegar lá. Como líder, você deve criar um ambiente de camaradagem e de vitórias. Colha as vitórias em todas as reuniões. É importante tu começar com esse tema. Faça quebra-gelos também, para iniciar as reuniões de forma que todos se conheçam e que se crie um ambiente de descontração e de amizade. Colher as vitórias é fazer com que cada um fale do que conquistou, antes de falar do que deu errado. E cuide para manter a sua autoridade também. Quando você é líder, está como líder, você é líder e ponto. Não deixe se confundir assim, mas aquele é meu amigo, como é que eu vou cobrar ele? Essas amizades, esse clima descontraído de camaradagem não pode interferir na tua liderança. Pilar 2, vamos lá. Relacionamento, agora inclusão. Os funcionários querem se sentir incluídos no trabalho, importantes e ambicioso, o trabalho que seja ambicioso e que sua empresa está realizando.
Então, esse trabalho importante e ambicioso, ele precisa ser entendido pelos funcionários, porque se ele não entender esse trabalho como importante e ambicioso, ambicioso é que está atrelado à meta, não é ganancioso, não entenda mal. Importante e ambicioso, assim, ele é um desafio, ele é ambicioso, assim, me sentir desafiado para fazer. Se ele não entende o trabalho dele assim, ele entende como tarefa. E tarefa, como não é a empresa dele, ele está fazendo para alguém. E aí começa a descolar a importância e o significado. Cuida disso. Para fazer isso, né, você não pode adotar a abordagem de comunidade fechada para o trabalho da empresa. Ou seja, e aqui está tudo no meu controle, eu não, contribuo, não colaboro com ninguém. Eu não contribuo com ninguém. Comunidade fechada, não faz o seu. Não pode ser assim. Embora o seu instinto possa ser de reter informações para funcionários de baixo nível operacional, por exemplo, isso pode fazer com que eles também se sintam excluídos e desconectados da missão da empresa. E às vezes eles, lá, o montador do sapato, o operador da máquina, o limpador lá do salão, o limpador da loja, sabe, o faxineiro, o porteiro, são pessoas que contribuem para o sucesso da empresa. Eles têm que estar engajados também. Os seres humanos têm uma necessidade inata de pertencer a um grupo. A gente falou lá das conexões, numa das verdades, né? Eles também precisam ser vistos e apreciados por seus pontos fortes individuais. Aqui no elemento da inclusão, vai mais do que somente se conectar. Ele tem que ser percebido pelos pontos fortes e os pontos individuais que ele representa naquele grupo. Quando as pessoas não se sentem apreciadas ou incluídas, elas podem experimentar uma dor emocional significativa. Tu deve acompanhar aqueles filmezinhos, né, do coleginho, que uma criança sofre um bullying ali dos outros colegas e como ela reage em casa também, né? Ela fica mal com os pais sentem que existe algo errado. Por quê? Essa dor emocional, ela não fica na escola, ela vai junto, ela fica com a pessoa. Então, mesma coisa com os funcionários, vai para casa, sim. Pode afetar todos os aspectos da vida e do trabalho e diminuir drasticamente a produtividade e o engajamento que ele está tendo no exercício da sua função. A capacidade dos funcionários desenvolverem um sentimento de pertencimento começa com os seus líderes. Um líder deve definir o tom da comunicação e deve definir também o contexto em que os funcionários se sintam que pertencem àquela equipe. Tu sabe como quando alguma conversa ela é convidativa para você pertencer e quando aquela conversa tu sente que aquele tom e aquele contexto é uma panelinha e tu não faz parte. Tu é adulto, né? Tu sabe. Tu sabe quando um vendedor aceitou as tuas ideias, de verdade. Tu sabe quando um cliente te ouviu e comprou a ti antes da ideia. Tu sente isso, né? É isso que eu estou falando aqui na inclusão. Você tem que sempre lembrar também dos 3 Cs para criar grandes equipes, né? Não faz parte dessa aula, mas tem uma conexão forte com essa papo da emoção e do engajamento. Os 3 Cs é comunicação, colaboração e comunidade. Então, quando você quer criar grandes equipes, cuida muito da comunicação, cuida muito de como a equipe colabora com o desenvolvimento de todos e cuida muito com o senso de pertencimento, ou seja, comunidade. A pessoa tem que vestir a camiseta, como se fala, não é mesmo? Tem que batalhar e até a missão dada, a missão cumprida. Por que isso? Porque a missão é nossa. A missão eu morro pela missão. Então, esses espíritos de comunidade são fortes. Vamos para o pilar 3. Pilar 3, ser necessário, ser útil. Como você faz seus funcionários se sentirem realmente necessários? Muitos funcionários sentem que podem desaparecer da empresa amanhã e quase ninguém perceberia ou se importaria, não é verdade? Então, como você pode fazer os funcionários se sentirem tão essenciais quanto realmente são? Vamos entender isso. A chave é conectá-los à missão. Se a missão da empresa for insuficiente, falsa, seria perigoso até, né? Mas vamos lá, falsa, entre aspas, ou seja, não verdadeira, não vivida na essência, cria a tua, conectada com o que tu entende que vai beneficiar a empresa, mas cria uma para o grupo comercial. Eles precisam se sentir fortemente ligados ao que a sua equipe ou então o que a organização está tentando realizar. Isso começa com um forte processo de integração, lá quando tu põe uma pessoa para dentro, e também inclui a realização de entrevistas semestrais, no máximo semestrais,
nas quais você incentiva os funcionários com feedback sobre a importância do trabalho deles. Aqui eu não estou falando das pequenas correções do dia a dia, né? Não estou falando aqui das reuniões semanais, da reunião 1 a 1. Estou falando daquelas reuniões mais formais de avaliação de desempenho. Use a missão e a descrição do cargo de cada funcionário para descobrir a sua conexão direta com a missão. É muito importante que ele entenda, vendedor, por exemplo. Vendedor, o nosso cargo, a nossa ficha técnica é isso aqui, ó. Todas essas responsabilidades. E como que elas contribuem para a missão? Faz ele entender isso. Essa conexão para a missão não é teórica, ela é o significado, para não virar tarefa. A partir daí, você pode criar metas com os funcionários que conectam as suas tarefas diárias ao seu papel na missão. Você também pode trabalhar com os funcionários para criar metas diárias que eles podem usar para medir a si mesmo e o seu desempenho em relação à missão e os objetivos da empresa. Cada funcionário pode ter uma parte da missão. Se a missão da nossa equipe é essa, qual seria a minha parte? Define para ti isso. Aí cria os objetivos, indicadores e fica medindo. Pilar 4, nosso último pilar aqui dos 4 que eu estou querendo trazer para vocês, crescimento pessoal e profissional. Como você pode ajudar seus funcionários a crescer pessoal e profissionalmente como membro da sua equipe? Lembra não, né? Vou dizer para você daqui, porque você não fez parte dos nossos cursos ainda. Mas no Boot Experience a gente trabalha com 11 competências que o líder tem que desempenhar. E uma delas é você ser a pessoa que vai desenhar o desenvolvimento de cada uma das pessoas da sua equipe. É isso. É como que tu vai liderar esse processo para cada um da tua equipe. Começa por não se esquivar de conversas difíceis e diretas que você sabe que precisa acontecer. Mesmo que seja desconfortável, tu tem que fazer a conversa. Você deve dar o feedback consistente, tanto positivo quanto negativo, conforme o necessário. Encontre atribuições que promovam o crescimento da equipe. Ao longo desse caminho que a gente está indo com cada um dos funcionários, forneça e incentive as atividades de desenvolvimento regularmente. Não deixa de tempo, 1 ano, uma vez por ano, tu faz um treinamento. É muito pouco. Treinamento é sempre com você todo dia e formalmente algumas vezes por mês, com você ou com convidados ou com contratados. O feedback é uma das habilidades mais eficazes para engajar os funcionários, mas deve ser tratado de forma adequada e com tato. O objetivo do feedback é moldar, então, o comportamento futuro. Eu trabalho hoje para moldar o comportamento futuro. Eu trabalho hoje com base no que eu vi ontem para moldar o comportamento futuro. Não simplesmente expressar uma frustração ou deixar um funcionário saber que ele fez algo errado. Talvez ele já saiba que fez algo errado. Ele não bateu a meta, ele sabe que fez algo errado, alguma coisa faltou. O feedback tem que mudar ele. Tanto o feedback positivo quanto o negativo, que são 2 tipos, a gente ensina mais tipos até dentro do nosso curso, mas esses são 2 tipos importantes, devem ser dados com base de uma maneira um pouco roteirizada, para evitar sair do escopo de seu feedback ou dizer coisas que tu não queria dizer. Muito comum isso em feedback, tu acaba iniciando bem e acaba mal. Sempre que possível, procure oportunidades para dar feedback mais positivo do que negativo aos funcionários. No curso a gente mostra uma pesquisa, no curso eu falo do Boot Experience, né? Que é o curso de gestão comercial. A gente mostra uma pesquisa que foi feito a melhor balanço entre feedback negativo e positivo nas equipes que mais têm performance. E se descobriu que são 6 positivos para cada 1 negativo. Você deve se reunir consistentemente com os funcionários para descobrir como e onde eles desejam crescer e, em seguida, formalizar os seus planos. Esses planos a gente chama de PDI, os Planos de Desenvolvimento Individual. Encontre maneiras de acompanhar e de monitorar o progresso de cada membro da equipe. E a gente incentiva no curso a cada um fazer uma pastinha física de cada funcionário seu. Então, essa aula, pessoal, foi baseada em 3 livros que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela as capas dos livros para você ver. Master Your Motivation, são 3 livros, a gente tem em inglês aqui, realmente eu não sei se tem em português, acho que não. Crave e o The Engagement Ring. Então, são esses 3 livros aqui. Beleza? São as fontes que a gente se baseou. Então, pessoal, eu mostrei como vocês podem dominar a motivação da sua equipe de vendas e vencer o jogo comercial. Então é isso, pessoal.
Espero que tenham aproveitado bastante o conteúdo dessa aula especial de hoje. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, procure por Ressignificando Vendas, para ficarem sempre a par de todas as novidades. Eu vou me despedindo por aqui, agradeço a audiência de vocês, vamos para cima deles, pessoal.